Olá pessoal, estamos começando mais um exercício e hoje nós vamos falar sobre traços, luz e sombra, e de que qualquer ilustração que venhamos fazer, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma direção, ela tem que ser informativa, ela tem que se dirigir a quem está lendo a imagem e receber uma informação, que seja um material que tenha informação. Eu estou usando aqui uma Sysfine 1.0. Vamos fazer agora aqui a parte de cima da cabeça dessa personagem. E muitas vezes essas linhas que a gente faz, elas nos informam que aqui tem sombra. E a vantagem é que quanto mais próximo, mais ela demarca o espaço onde a gente está informando que tem sombra. E aí a gente vai puxando o traço da personagem. E como eu já disse para vocês, a matéria hoje é traços, luz e sombra. Como o assunto atualmente é o coronavírus, então a gente tem um tema relevante, para que não fique simplesmente uma ilustração no vazio, mas acrescentando que toda ilustração que você fizer, que ela não caia no vazio, que ela não seja irrelevante, que ela seja relevante. Traga uma informação, traga um conteúdo na ilustração que você está fazendo. E aí a gente vai lapidando o desenho. Eu vou falar lapidando, porque quando a gente desenha, a gente põe gosto do que a gente está fazendo, como se fosse uma coisa muito preciosa, né? Você imagina se alguém fala, não vem tomar café aqui perto não, que você vai manchar meu desenho. Então por isso que eu falo que é uma coisa muito preciosa. Eu vou lembrar agora de falar para vocês o seguinte. Quando eu falei que se vocês desenham com a Bic, ela mancha, eu não estou falando da marca da caneta Bic. Eu estou querendo dizer que canetas esferográficas, muitas vezes, pode ser azul, pode ser cor preta, com o tempo vai envelhecer, vai ocorrendo envelhecimento, né, da química da caneta e fazendo com que ela mude a cor. Aí fica um tom meio que nem eu falei para vocês, né? Lilás, uma cor esquisita. E devido à reação entre a química da tinta, da caneta, com o papel. Ok? E por falar nisso, coisa que eu não estou fazendo agora, mas eu vou fazer, é colocar um guardanapo em si, embaixo da minha mão, para não manchar o desenho. Ok? Tá aqui o guardanapo. Não é bem um guardanapo, mas vocês entenderam. Olha só, ela manchando aqui. Mas também tem uma coisa, eu gosto de usar a Bic
para desenhar, porque ela é suave, ela é legal para desenhar. Se bem que a Cisfine também é joinha para desenhar. Como eu disse para vocês, a gente está falando sobre luz e sombra. Vou até deixar marcado aqui, ó, luz. E esse é o tema dessa ilustração que nós estamos fazendo. Luz e sombra. O brilho vocês já sabem. Vamos imaginar que aqui, nesse vazio, seja a parte onde incide a luz, ou seja, totalmente branca. E aqui a gente vai fazer o que? Um meio tom. Meio tom. Daqui a pouco a gente volta aqui. Deixa eu dar mais uma organizada aqui antes da gente voltar aqui e continuar o assunto. Que é para não interromper o desenho que nós estamos fazendo. Vamos fazer os dois caminharem juntos, ok? Esse cabelo dela eu fiz bem de linha, com linhas sinuosas, demonstrando movimento no cabelo, né? Um cabelo cheio de movimento, para dar um pouquinho de vida no cabelo. Eu acho que fica legal, né? Dá um pouquinho de vida no cabelo. E a gente vai colocar um pouquinho de sombra aqui também. Vamos separar um espaço aqui para a gente, vamos dizer assim, insinuar que aqui tem sombra, né? E para fazer o cinza, um próximo, que for como se fosse um cinza, né? A gente vai buscar as linhas como auxílio para demonstrar que aqui tem sombra. Uma das coisas que eu aprendi com grandes desenhistas, feras no traço, foi a forma de você puxar essas linhas paralelas que eu estou puxando com a canetinha, com a caneta, para dar o sentido de sombra. Só que tem um porém, elas acompanham a linha do desenho que você fez. É muito interessante isso. Eu achei muito legal isso, sabe? Quando eu comecei a observar isso, me ajudou bastante. Ou seja, o traço, acompanhando o traço do desenho que eu fiz. Resumindo, se a linha ela é vertical, meia curva, você pode fazer a sombra assim, que vai ficar legal. Uma vez que se você fez ela ao contrário, você também pode, né, fazer uma malha. Muito interessante. Eu comecei a usar isso e foi aí que eu descobri, né, como eu jogaria a sombra no desenho preto e branco. E aí está. O desenho já está bem adiantado, né? E a gente foi ganhando tempo. Eu fui avançando e a gente foi ganhando tempo para que você possa ver o desenho. Pronto. Temos aqui a personagem. Depois eu vou reduzir para que você veja todos os traços da personagem.
Vamos buscar mais um pouco de sombra aqui. Aqui, ó. E aqui. Para que mostre onde está a sombra, né? Aí, ó. Você pode jogar um pouquinho de sombra aqui também, ó. Se nós dá uma qualidade, né? Da onde está a espada? Ela está encostada no corpo dela, né? E aí você já dá um sentido de onde está vindo a sombra, dá o sentido de perto e longe. Você só consegue perceber os objetos como sendo sólidos e tridimensionais por causa da relação entre luz e ausência da mesma, ok? A sombra define a forma. Vocês lembram disso que nós estávamos falando agora há pouco? A sombra define a forma. A luz é capaz de produzir 5 efeitos quando encontra um objeto. Ok? E os cinco efeitos são eles: o brilho, o tom, a sombra, o reflexo, o brilho, o meio tom, a sombra e reflexo e sombra projetada. Ok? Vamos lá. Vamos continuar o nosso desenho. E o brilho é a área mais iluminada. É o brilho, onde é a área mais iluminada. Eu estou falando sobre luz, sombra e tons. É que é o seguinte, como nós estamos na época de coronavírus, eu coloquei máscara nas personagens. Ok? Porque, como eu disse para você, o que você desenha tem que ser relevante. Porque se ele não traz o sentido para alguma coisa, ele se perde. É uma ilustração perdida. Ela serviu só para enfeitar o papel, ela não trouxe informação relevante. E isso não é legal. Uma vez que, mesmo que você desenhe porque gosta, para exercício, o que você desenha tem que trazer uma informação, tem que ter um sentido no que você está fazendo. Qual é o assunto? O que você quis informar com a ilustração?
ok? Como nós sabemos que conforme você vai usando a caneta, ela vai soltando um pouco mais de tinta, porque ela vai esquentando na sua mão e aí a tinta vai saindo com mais facilidade da ponta da caneta. E aí, a saída, que vai ajudar muito também, é você usar o paninho, ok? Vai ajudar bastante também, já por esse motivo. Então nós temos aqui a nossa ilustração quase pronta, né? É quase pronta a nossa ilustração. E o assunto foi traços, que é o que nós estamos fazendo, o jeito que a gente faz os traços, luz e sombra. Ok? Esse é o conteúdo que está junto com a nossa ilustração. A ilustração que nós estamos vendo, que eu estou criando ela, né? E outra coisa que a gente pode ver é sobre a sombra, né? Então, todo objeto que a luz incide nele tem o contraste da luz e da sombra. Todo objeto sofre esse aspecto de tonalidade de cinzas ou de cores mais escuras, cores mais claras, devido à luz. Então, não vamos deixar, eu já disse isso uma vez, né? E quando a gente faz o nosso desenho, evitar de deixar o nosso personagem flutuando. O que eu quis dizer com isso? Colocar a sombra nele, né? Colocar a sombra no personagem. Onde tem sombra, colocar sombra. Né? Vai melhorar muito, vai dar uma qualidade legal no teu desenho. E é isso aí, pessoal. As áreas de luz refletida deverão ser mais claras que as escuras, as da sombra, e mais escuras que as do meio tom. Agora, a interação da luz com os objetos pode ter efeito ainda mais escuro. Então, esse daqui, que é o reflexo, esse aqui, pode ser mais escuro. Então é claro, meio tom, quase escuro e totalmente escuro. Esse aqui, quando você cruza os traços, tanto na horizontal quanto na vertical, vamos dar o nome de trama. É o nome que a gente dá quando você faz linhas sequentes, uma perto da outra, na horizontal, na vertical, na transversal. Então a gente acaba chamando de trama. Ok? Então nós temos na luz e sombra, temos o brilho, o meio tom, a sombra, reflexo e a sombra projetada. Você só consegue perceber
os objetos como sendo sólidos e tridimensionais por causa da relação entre a luz e a ausência da mesma, né? E esse daqui seria a sombra projetada. Então, é mais ou menos assim, você só consegue perceber os objetos como sendo sólidos e tridimensionais por causa da interação ou da relação entre luz e a ausência da mesma. Ok? Nós vamos colocar sombra aqui. A sombra. E vamos colocar sombra aqui. Correto? E aqui também, ó. Pode ser escuro? Pode. Na hora que você vai colocar a sombra, você tem que... Geralmente a dica que eu dou é não ir colocando a torta direita. Simplesmente de primeira, você começar com um cinza mais suave, porque se não der certo ainda dá tempo de apagar. Mas se você já vai direto e perdeu a beleza do desenho, perdeu a estética na sombra que você colocou, não deu certo, não ficou legal, o desenho fica praticamente perdido. Então, vamos também ter muito cuidado na hora de colocar sombra no desenho. E estamos chegando no final do desenho. Será que estamos chegando no final ou ainda falta mais coisa? Eu acho que falta mais coisas, hein? E nesse desenho, a ordem do dia o que é? Usem máscara. Coronavírus. Na hora que está falando para usar máscara, ou que está todo mundo usando máscara, a primeira coisa que a gente lembra é da pandemia. Então essa é a mensagem dessa ilustração. Essa é a mensagem. Vou fazer a bota dela aqui. E não se esqueçam, se inscrevam para você ir acompanhando toda a vez que sai um novo vídeo, você vai ter condições de acompanhar. Se inscrevam para que você possa receber ou ficar sabendo toda vez que sai um novo vídeo. Ok? Vai ser o único jeito de você ficar sabendo se vai sair vídeo, se está para sair, e acompanhar todos os vídeos passo a passo, que você vai ter chance de saber sobre a continuidade do assunto que nós estamos tratando, que nem nesse caso aqui a gente vai falar sobre perspectiva, estamos falando sobre luz e sombra, e vai ter muita coisa ainda para a gente falar. E o que fazer quando borra o desenho, né? O que fazer? Vai ficar um borrãozinho pequenininho? Ok, deu para dar uma enganada, certo? Então quando acontece alguma coisa na arte, você também tem que
Às vezes numa lixa d'água que você colocar já resolve o problema. O risco quando você usa caneta Bic é muito grande de você acabar riscando o desenho, perdendo parte do desenho, tendo que fazer algum truquinho para poder tirar aquela mancha. E existem momentos que você tem que saber usar a cor escura para poder dar contraste com a outra ilustração, o outro personagem que está perto da cor escura que você vai colocar. Senão, o que vai acontecer? Vai ficar misturado. Então tem que prestar muita atenção, porque numa dessa, como eu costumo dizer, você pode perder a arte, a beleza, ou perder a arte mesmo, porque você deu uma bobeada e aí, de vez de parecer sombra, o contraste de luz e sombra fica um manchão. Então tomar muito cuidado. Então no caso aqui, de vez de eu colocar preto, vou colocar cinza. Bom, eu acredito que deu certo. Agora vamos fazer o escuro da capa aqui da Supergirl. Vamos colocar a sombra aqui na parte de dentro e deixar a parte que está pegando luz, que é a capa, a parte onde está pegando luz. Então, aí, vamos fazer a sombra aqui no pé dela, na perna dela, né? Outra sombra aqui também. Buscar um traço mais grosso aqui. E a bota dela, vamos pôr escuro para dar um contraste legal. Aqui, quase que perde a parte do desenho. Mais um pouquinho perdi. E o cinturão dela. Nesse caso aqui, vou escurecer essa parte também para dar a impressão da capa do lado de dentro da capa. Vai ficar legal porque vai dar um contraste joinha nela. O emblema da Supergirl ficou meio misturado, mas depois é só dar uma mexida que ele vai aparecer legal. Vou colocar uma sombra aqui para dar um destaque no rosto dela. Não sei se vai ficar bom. Passou raspando, né? É isso aí, pessoal. Vou fazer um cinza aqui para dar um contraste com a outra personagem que está perto dela. Aqui. E aí tá a nossa arte. Não vou colorir ele agora. Eu vou tentar colocar ele um pouquinho mais, enquadrar ele para vocês verem todo o desenho. Ok, tá aí a arte. E nós falamos um pouco sobre luz e sombra, que a gente consegue perceber os objetos como sendo sólidos e tridimensionais por causa da relação entre a luz e a ausência da mesma.
a definição sobre sombra, claro, escuro e por aí vai, né? As áreas de refletidas, e aí está a nossa arte de hoje. E por enquanto é só.